Repeti, mas indo outra vez, belas palavras de vida, acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida, elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dá-lhe ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida. Terno e santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Louva a Deus, mais um hino. Alguém tem algum hino em mente? Você escolher? 58? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia.
pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Pede, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. 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 Amém, irmãos? Vamos receber o pastor, amém? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Amém? Graças damos ao Senhor. E até aqui Ele nos tem abençoado, nos tem livrado. Amém. Amém? E o que acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, é com Ele, não é conosco. Apenas temos que estar no posto de dever. Esse hino que eu pedi para o irmão Marinho, esse corinho final, né? Buscar primeiro o reino de Deus. O cristão só precisa disso. Amém. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o mundo jaz do maligno. E não é de hoje, né, que os filhos de Deus têm esse entendimento. Tanto que as cores de Satanás, elas estão aí na frente de todo mundo. Vocês observaram essa eleição passada agora? Fraudes de todos os lados.
Você sai da sua casa, você cumpre um papel democrático. Aí eles fazem o que bem querem com o seu voto, porque o mundo é deles. Eles têm um ditado que eles falam, o mundo é dos espertos. Mas a palavra é dos eleitos de Deus. Então nós vivemos em um mundo paralelo. O presidente que perdeu não nos representa. Esse que assumirá também não nos representa. Nós não fazemos parte. Somos peregrinos nessa terra aqui. Amém. Estamos em contagem regressiva para sair dessa atmosfera. Amém? Mas se a pessoa não souber quem morreu por ela, não souber quem é Deus, se ela não souber que sacrifício foi feito para ela, ela vai continuar penando nesse mundo. Então, o cristão hoje, pela revelação da palavra, quando a palavra chega até ele, Deus mostra para você quem é que morreu por você. Esse é um privilégio de todos nós. Saber quem morreu, a diferença de Deus e seu Filho. Eu achava que as pessoas estavam bem familiarizadas com a doutrina de Cristo. Mas aí eu fiquei surpreso quando eu vi o tanto de pessoas, tanto de cristãos, que dizem crer no profeta, não entende o que significa a doutrina. Cada um tem uma doutrina, cada um tem um Jesus para se apresentar. Não sabe quem é Deus, quem é Jesus. Então nós vamos passar pelas Escrituras um pouquinho agora. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta em Apocalipse 1. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego o fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém? Amém. Graças a Deus. Todos encontraram? Vamos ficar de pé, amados? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai Santo, eu agradeço pela presença do Senhor no nosso meio, Senhor. Agradeço a Deus pela vida que tem nos dado, pelo entendimento de Tua palavra, Senhor. Não somos merecedores dela, Deus, mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, ó Pai. A misericórdia do Senhor tem nos diferenciado das demais pessoas, ó Deus. Pai Santo, seus filhos sentem fome e sede de Tua palavra, Senhor. Pai Santo, então eu peço que venha, ó Deus, suprir a necessidade, ó Pai, de cada um deles, ó Pai. Pai Santo, que o homem possa saber quem é o Senhor, ó Deus. Pai Santo, que o homem possa encontrar o caminho de volta, ó Deus. Mas sabemos que somente aqueles que estavam na casa do papai acharão o caminho de volta. Amém. Aqueles que estavam no Senhor acharão o caminho de volta. Pai, pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe esse culto. Peço pelos irmãos da cidade de Itapuí nesse momento, ó Deus. Amém. Pai Santo, estamos contando os dias para ter um companheirismo com eles ali, ó Deus. Mas o Senhor sabe o momento certo, a hora certa, Senhor. Pai Santo, que a palavra do Senhor possa chegar nos ouvidos espirituais de cada um dos eleitos do Senhor nesse momento. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Poder sentar. Eu cego fui, mas vejo já.
Oh, amém, graças a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Essa escritura que nós acabamos de ler, muitos seguidores da mensagem, eles colocam essas palavras em Jesus. Aí você continua lendo, ele está dizendo, o princípio e o fim, né? O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Deus. Então as pessoas elas começam a julgar as escrituras sem ter um entendimento dela. Então a palavra diz o que é, o que era. Aí eles dizem, se era, não é mais. Se era, já morreu. O que é, o que era. Era ele nos apóstolos. Era ele no princípio. O que era. Era ele lá atrás. É ele agora. É ele descendo no seu povo. O que é, o que era, o que há de vir. Quem é esse? Ele conclui dizendo, o Todo-Poderoso. Então você tem que entender essas coisas enquanto você está aqui. Às vezes a pessoa, ela tem aquilo dentro dela. Eu poderia ter feito mais. Estava vendo a pesquisa, né, eleitoral. Aí a diferença, né, foi mínima a vitória de uma pessoa para outra. Eu fico imaginando o derrotado, ele ficava pensando, eu poderia ter feito um pouquinho mais. Eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais. Eu poderia ter buscado as pessoas um pouquinho mais. Eu poderia ter me dedicado um pouco a mais. E assim somos nós. Vai chegar um dia que você não vai mais encontrar o teu irmão. Você não vai mais encontrar a tua esposa. Você não vai mais encontrar o teu marido. Porque o rapto se dará. Ele irá finalizar, porque já começou. Porque o Senhor já desceu com a palavra. Então vai ficar aquele sentimento, eu poderia ter feito um pouquinho mais. Eu poderia ter buscado Deus um pouquinho mais. Eu poderia ter orado um pouquinho mais. Mas agora é tarde. Agora é tarde. O irmão Brana tem falado de decepção no juízo. Muitos serão decepcionados. Então, amados, se Deus tem dado um dia a mais para você, Ele tem dado uma página em branco. Para que você possa escrever novamente, começar de novo. Aquilo que você errou lá atrás, esquece o que já passou. Deus está te dando uma página em branco. Deus está te dando o direito de escrever a sua história de novo. Para não ficar aquele sentimento, eu poderia ter me esforçado mais. Pode ser que agora você está com esse pensamento aqui. Eu poderia ter me esforçado mais durante a semana. Poderia ter me esforçado mais ontem. Mas é hoje. É por isso que o dia, hoje, é chamado de presente. É um presente que Deus está nos dando de começar de novo. Pode ser que o seu dia comece agora. Ah, mas já são 7h30, 8 horas. O seu dia espiritual pode começar agora. Você pode começar a escrever a sua história agora. Amém? Então, o Todo-Poderoso, Ele está no nosso meio. Então, o inimigo ele vai fazer de tudo para que você não perceba isso. Para que você pense que é apenas palavras. E sobre Alfa e Ômega, se você continuar um pouco mais aqui, em Apocalipse 1:11, está escrito aqui, ó, que dizia... Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Você observa que antes de dar essa obrigação, esse trabalho para João, ele se apresentou para João e disse quem ele é. Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Então Deus, ele está aqui hoje para se apresentar para você.
Como que Deus vai colocar algo na sua mão se Ele não se apresentou para você? Deus está tirando toda a dúvida dos filhos dele de saber quem é Jesus e quem é Ele. Quando Ele se apresenta, Ele está aqui para tirar a nuvem de pecado de cima de você. Essa nuvem negra. O sol da justiça, quando ele bate, isso tem que abrir e os raios solares de Deus, eles descem e clareia toda a palavra para você. Amém? Na mensagem adoção, a manifestação dos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Então é somente os filhos de Deus que se manifestam. Essa manifestação não é apenas você vir na terra. Você se manifesta quando você entende a palavra de Deus. É por isso que é a manifestação dos filhos. Então você tem que saber quem é o papai. Às vezes a criança ela não sabe quem é o pai dela. Como que é o nome do seu pai? Não sei. É bastardo, não tem pai. Mas nós temos pedigree. Nós sabemos aonde estávamos. O pai está aqui hoje para mostrar para você que você tem um sobrenome. Ele está aqui para dar um nome para os filhos dele. Para mostrar para os filhos que eles têm um nome. Então nessa mensagem, a manifestação dos filhos de Deus, o irmão Brana disse, agora, vocês, irmãos trinitarianos, eu não quero vos ferir, mas como no nome da boa palavra de Deus, poderia você alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus, Ele mesmo? Como que você vai colocar Jesus uma pessoa separada de Deus? Ele está dizendo para você não criar duas pessoas, não criar dois deuses ali. Se Jesus pudesse tomar outra pessoa, aqui nessa tradução está escrito Jesus, mas é Deus aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Se Deus pudesse tomar outra pessoa e fizesse ir e morrer para remir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus a gente não pode explicar, porque é uma revelação. Isso aqui que eu estou lendo para vocês é uma revelação. Então se eu tentar explicar a revelação para vocês, vocês não vão entender, porque é Deus que revela. É por isso que o vaso tem que estar limpo, porque se Deus limpa, ele vem até ele e traz a palavra. É por isso que João diz, eu fui levado em espírito no dia do Senhor. Então o Espírito Santo levou ele para o tempo da palavra, para poder mostrar para ele o cumprimento de tudo. Se Deus pudesse tomar outra pessoa e fizesse ir e morrer para remir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez fazer isso. Ele mesmo tomaria o lugar. Quem foi que morreu por você? Olha o que o profeta está dizendo. A única maneira que Deus poderia trazer você de volta seria Ele mesmo tomar o lugar. Deus não podia pegar uma outra pessoa e falar assim, vai lá e morra por mim. Ele é injusto se ele fizesse isso. E nós cremos num Deus justo. Quando Deus gerou seu filho, aquele corpo que estava aqui na terra era a imagem de Deus. Deus estava projetando a imagem dele. Tudo que era Deus estava ali. Deus não podia mandar uma outra pessoa para morrer por você. Você vê como que as coisas elas chegam quase juntas. Mas você está no centro do caminho. Você não é do partido da direita, nem do partido da esquerda. Você está aqui para ser governado pelo partido do centro, que é Deus.
Enquanto essas pessoas estão fazendo manifestações aí fora, estão brigando por um líder. Eu com 52 anos de idade, eu nunca vi, eu acredito que vocês também não, um país tão populoso, tantas pessoas na rua. Quem que era para fazer a festa é a pessoa que ganhou. Mas tantas pessoas na rua, porque elas têm um líder, elas respeitam as ideias desse líder. Foram traídas. Quando você trai uma eleição, você não está enganando uma pessoa, você está matando uma história. Você está matando o sonho de alguém. É isso que aconteceu com essas pessoas. A única eleição que é boa é dos eleitos de Deus aqui na terra. Essa é a melhor eleição. A verdadeira eleição. Porque você é um eleito. Deus elegeu você nele. O mundo não consegue acompanhar a revelação da palavra. Amém. É por isso que quando o irmão Bruno está dizendo o que ele está dizendo para você, se você é um eleito com uma mente clara da palavra de Deus, ele está dizendo para você aqui, ó, presta atenção. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez fazer isso. Fazer o quê? Trazer você de volta, redimir. Seria fazer o quê? Era ele mesmo tomar o lugar da pessoa. E Deus se tornou carne para que ele pudesse provar das dores da morte. Para tirar o aguilhão da morte de nós. Para que pudéssemos ser remidos por ele próprio. Então é ele que fez isso. Deus precisava sentir dor. Deus precisava sangrar, porque um espírito não sangra. O espírito não morre. Mas quando Deus estava projetando a sua imagem, gente, quando Deus estava criando aquele corpo no ventre de Maria, Ele estava trazendo Ele mesmo ali. Amém. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Deus estava trazendo a segunda pessoa, terceira pessoa. Ele estava trazendo a imagem dele ali, porque Deus precisava ser visto. Deus precisava enxergar, você enxergasse ele. Ele precisava ter um contato com você. Precisava que você o visse. Aí ele criou a célula de sangue no ventre de Maria. O óvulo. Ele colocou todas as coisas ali. Porque Maria não podia sentir sensação. Porque se Maria sentisse sensação, Jesus viria através do pecado. Como serão essas coisas? O Espírito Santo virá sobre você. Você só tem que aceitar. Ah, Pai, Filho, Espírito Santo. Como serão essas coisas? Eu não entendo. O Espírito Santo virá sobre você. E toda dúvida que você tem sobre a palavra, isso tem que sair. A revelação tem que permanecer. Satanás ele não pode segurar os filhos de Deus por muito tempo. Chega uma hora que ele é obrigado a soltar. Isso já aconteceu há muito tempo, mas quando você tem a revelação da palavra, que o preço já foi pago, o sacrifício já foi pago, não tem porque o inimigo te segurar mais. Ele está segurando algo que não é dele. E é por isso que ele será adorado, falando de Deus. Jesus era um homem, claro que ele era. Ele era um homem, nascido da Virgem Maria. Gente, Jesus não podia vir através do sexo. Não tem como uma criança vir se não tiver um contato físico. Se Maria tivesse um contato com José, Jesus não seria filho de Deus. Ele seria o filho de José e de Maria. Se tivesse o sangue de Jesus, seria um sangue judeu. E o sangue judeu não pode te comprar. Deus tinha que trazer o sangue dele mesmo. Amém. Porque é uma coisa que homem nenhum poderia comprar depois.
nascido da Virgem Maria. O Espírito que estava nele era Deus, sem medida. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas quem era ele? Ele era Jeová Jireh. Ele era Jeová Rafá. Ele era Jeová Manassés. Ele era Jeová. Nosso escudo, nosso brônquio, nosso curador. Ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está falando do que estava nele. Esses adjetivos todos de Deus estavam nele. O princípio e o fim. Ele foi o primeiro e o último. Ele era o que é, o que há de vir, a raiz e rebento de Davi, a estrela da manhã. Ele foi tudo em todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo isso estava em Jesus. Todos os títulos de Jeová estavam em Jesus. É por isso que o irmão Brano ele dizia assim, ó, Deus é curador em Jesus. Porque Jeová era curador. Deus é curador em Jesus. Todos os atributos de Deus estavam em Jesus. Porque era Deus que estava nele, habitando nele, trazendo a palavra nele. Olha o hino que o irmão Marinho cantou. Belas palavras de vida. É a palavra de Deus. Jesus ouvia belas palavras de Deus. E eram aquelas belas palavras que eram levadas para as pessoas. Aquelas palavras maravilhosas eles não puderam aceitar. Porque era diferente daquilo que eles pensavam. E quando a palavra vem na pessoa e ela estudou sobre Deus, ela não vai aceitar. Porque é revelação. Porque é somente por Deus. É somente por Ele. Ah, eu não estudei isso aqui, como que eu vou aceitar? Ah, mas no seminário não fala sobre isso. O Papa fulano de tal não falava sobre isso. Pastor fulano de tal não falava. O irmão Brana disse, não me importa o que seu pastor diz. O importante é o que Deus tem falado. Amém? Amém. Então nós temos que ter o nome dele. Na mensagem, o mistério predestinado de sua vontade, adoção também. Mombrano disse, cada nome de cada pessoa carregará o nome de quê? A igreja diz, Jesus. Esse nome tem que estar em você. Mas o que que leva a esse nome? Aonde está esse nome? Ele disse, todo o céu é chamado Jesus. Toda a igreja é chamada Jesus. Tudo é chamado Jesus. Por que isso? Ele disse, pois é o único nome que Deus já teve. Esse é o nome de Deus. Agora você está sabendo o nome do papai. Então você sabe que você tem um pai. Já pensou a pessoa querendo se revelar um filho? Tem um filho perdido num determinado lugar aí. Ele não sabe quem é o pai. E Deus tem vindo para manifestar esse nome para você. Então, se tudo leva a esse nome, você tem que ser batizado nele. Senão você não faz parte dessa família. Você não faz parte dessa família de Deus. Pois é o único nome que Deus já teve. É Jesus. Ele é chamado Jeová. Jeová Jireh. O Senhor proverá um sacrifício. Jeová Rafá. O Senhor que te sara. Está vendo que tudo estava em Jesus? Que Deus era curador. Deus sarava através de Jesus. Ele é chamado Alfa e Ômega. Ele é chamado de princípio e fim. Era Deus mesmo naquele corpo. Deus precisava ser mostrado.
visto por nós e só pôde ser visto através de Jesus. O irmão Branham diz, escute essas palavras outra vez. Por que ele dizia, escute essas palavras outra vez? Porque ele queria que essas coisas ficassem gravadas. Às vezes as pessoas que estavam no culto não estavam entendendo isso. Mas ele disse, ouça essas palavras outra vez. Que palavras é essa? Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era, que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso é a deidade é Deus. O irmão Branham disse, a deidade não está no céu, a deidade está na terra. Então se a deidade está aqui na terra, então ela precisa de você. Se a deidade está na terra, é para se manifestar através de você. Amém. São pessoas que você não dá nada por elas. Você olha e fala assim, é apenas mais um que está indo ali. Mas ali dentro está Deus. Ali dentro está a palavra. Amém? Amém. Mas o que é a deidade? O irmão Branham disse, isto não é simplesmente um profeta. Um homem. Isto é Deus. E não é uma revelação de 3 deuses, mas um Deus. Mas que Deus é esse? Ele diz, o Todo-Poderoso. Então você tem que saber que Deus é esse. Quando você descobre que Deus é esse, agora você está sabendo quem foi que morreu por você. Já pensou você saber aquela imagem, aquela pessoa que estava caminhando nas ruas da Palestina? Você tem a revelação agora, que é o Deus invisível que estava ali. É justamente isso que é uma parede entre aqueles que pregam que Jesus é seu próprio Pai e aqueles que dizem que Jesus tem um Pai que é Deus, e mesmo assim eles não têm a revelação completa da palavra, porque existe um segredo dentro da revelação. Como que você vai chegar para a pessoa e falar assim, viu, aquela imagem que você está vendo ali, aquele corpo que você está vendo ali, é do Deus invisível. Deus criou aquele corpo para Ele mesmo. É por isso que depois que tudo se cumprir, Jesus estará no trono. É isso que a igreja vai ver. Jesus no trono e o pilar de fogo por cima. Você vai estar diante de Deus ali. Você vê que diferença de muitos que estão correndo atrás de coisas naturais aqui? Atrás dessas eleições aqui. A palavra de Deus é muito mais vantajosa, né? Amém. Na oração do irmão Branham, na mensagem Não Estribes em seu próprio entendimento, o irmão Branham disse, Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Ele estava orando para quem aqui? Você observa que esse Rei dos reis que ele está falando aqui é Deus. Porque Jesus não está coroado ainda. É somente um rei que tem a coroa. Jesus ainda não está coroado. Quem vai coroar Jesus é a igreja no arrebatamento. Quando Isaac se encontrou com Rebeca, ainda não era o Senhor Isaac. Está entendendo? Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Deus de todos os potentados, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, a rosa de Saron, lírio dos vales,
a raiz e descendência de Davi. Vem, Senhor Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele está falando do Pai. Você vê quantos adjetivos tem em Deus? E quando Deus habitou em Jesus, tudo isso estava nele. O perfume de Deus estava naquele vaso. É por isso que ali houve cura. As palavras de vida, as belas palavras de vida de Deus estavam nele. Deus estava nele reconciliando cada um de vocês com ele mesmo. Aí você diz, não, mas eu nasci agora. O que aconteceu foi há 2000 anos atrás. Não, aquelas palavras, elas estão vivas até hoje. Porque é de volta a palavra original que foi pregada ali. Vocês observam que Paulo deu continuidade nessa palavra. Todos ecoaram ela. Paulo deu continuidade. Chegou até o último mensageiro, para que ele pudesse chegar para a igreja. Se houvesse alguma dúvida, ele diria, eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Porque era o alfa e o ômega. O princípio e o fim. E esse Deus, ele continua no nosso meio. O Todo-Poderoso está aqui. Então, toda dúvida que você tiver, amados, não sinta vergonha de chegar perante Deus, porque às vezes as pessoas têm vergonha de determinado o lugar que elas estão ali. Para um pouquinho. Você não precisa fechar o olho e orar ali. Mas para e coloca a sua mentalidade em Deus. Fala assim, Senhor, me afasta disso. Você observa que tudo que Satanás tem para trazer para você é tentação física. Aí quando essas tentações chegar, você vai saber que Deus, no corpo de Jesus, passou por todos esses estágios. Do pecado, da perseguição, mas ele não falhou. A Bíblia diz que todos falharam, menos Jesus. Mas por que ele não falhou? Porque ele não veio através da via sexual. Ele não veio através do pecado. Deus estava nele, cuidando dele, habitando nele, ensinando ele. Amém? Então aquele mesmo Deus que instruiu os apóstolos através de Jesus, e se a nossa fé é a fé apostólica, nós temos que saber que é o mesmo Deus, a mesma doutrina, a mesma mensagem, o mesmo entendimento. Jesus disse, enquanto eu estava no mundo, Pai, eu guardava eles na sua palavra. Mas agora eu vou para ti, Pai Santo. Cuide deles. Não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles de todo o mal. E esse Deus tem descido porque ele ouviu a oração de Jesus. Deus está aqui para te livrar de todo o mal, toda a incredulidade. E Jesus disse, Pai, isso daí foi a oração de Jesus. Ele disse, Pai, aonde eu estiver, que eles estejam junto comigo. Mas como que nós vamos estar junto com Jesus? Tendo a mesma revelação que Jesus teve. É por isso que o livro de Apocalipse, ele começa assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Jesus recebeu a revelação da palavra. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Começa lendo Apocalipse ali no princípio, que você já vai entender um pouco mais essas coisas. Amém? Então esse mesmo Deus, ele está aqui para ser tudo em todos. Amém, amados? Eu acredito que a irmã trabalha amanhã cedo, irmã. Já vou estar encerrando, né? Vou encerrar lendo uma mensagem para vocês. O lugar de adoração provido por Deus. O mensageiro diz nessa mensagem, o nome dele era Deus. Deus tem muitos títulos. Deus é um título. Deus é um título. Você concorda comigo? Que Deus é um título? Um objeto de adoração. A palavra Deus significa isso. Eu sou pai, é um título. Mas meu nome não é pai. Também sou filho, mas meu nome não é filho. Eu tenho um nome. Aí o profeta está dizendo para você, ó, Deus é um título. Ele próprio foi chamado Jeová Jireh.
Jeová Rafá, Jeová Manassés. Ele foi chamado de rosa de Sarão, lírio do vale, estrela da manhã, alfa, ômega, princípio e fim. Quem foi chamado de alfa e ômega? Ele está dizendo que é Deus. Ele foi chamado todas essas coisas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos esses títulos. Porém, seu nome, o nome de Deus é Jesus Cristo. Amém. O ungido, esse é seu nome. Ele teve muitos títulos, porém o nome, o único, nenhum outro nome é dado debaixo do céu, entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Não tem outro nome para que você possa ser salvo. Vemos que isso é a verdade, ele conclui. Então não existe outro nome. Agora, se você vai lá e batiza uma pessoa no nome de Jesus, você está batizando errado. Se você vai lá e batiza a pessoa no nome de Jesus Cristo, você está batizando errado. Você tem que colocar o poderio dele, Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nome do Pai. Você agora está tendo o certidão de nascimento de Deus em você. Deus está doando para você o certidão, mostrando para você, você é filho. E carimba você como lacre da palavra e ninguém pode tirar da mão dele. Então, o penhor da nossa salvação, quando você é selado, um trem, um caminhão selado, você só pode tirar o selo dele no local, no destino dele. E o nosso destino é a glória. O nosso destino é a eternidade. O nosso destino é estar do lado de Deus. Então você está selado. Homem nenhum pode tirar. Amém? Porque agora você está sendo batizado da maneira correta. O evangelho da maneira correta. Eu estive pegando vídeo de pessoas sendo batizadas. O pastor ia lá e batizava no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Mas eu não posso chegar para essa pessoa, que eu tenho um carinho enorme por ela, eu não posso chegar para essa pessoa e falar assim, olha, você foi batizado errado. Você tem que usar Pai, Filho e Espírito Santo, que o irmão Brano explicou o que era. Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmão Marinho encerra o culto para a gente. Que Deus abençoe os irmãos.